Quando olhamos para os Salmos, vemos no Antigo Testamento o mesmo Deus que foi revelado a nós no Novo Testamento, na pessoa de Cristo Jesus. Lendo os Salmos, nós vemos também pessoas como eu e você, que enfrentaram as suas falhas, tiveram os seus problemas e as suas dificuldades, mas que ainda assim conseguiam ver um Deus que aumentava a sua alegria e ajudava cada um deles a carregar os seus fardos. Vemos um Jesus que nos convida a vir a Ele e trazer a Ele o nosso fardo pesado e trocar pelo dele, que é suave. Quando nós olhamos para o Salmo 1, que foi escrito por Davi, cerca de 1000 anos antes de Cristo, nós conseguimos ver um salmo cheio de sabedoria, cheio de fé e cheio de compromisso com esse Deus. E nós vamos ver um pouquinho ao longo desses 6 versículos do Salmo 1, princípios que são essenciais para que possamos ter uma vida que seja de bênçãos, para que possamos caminhar em um traçado de bênção que seja firme, frutífero e constante. Esse Salmo 1, ele vai mostrar para nós um princípio central, que o justo floresce e o ímpio perece. E eu quero ler com você o texto de Salmo 1, que diz assim: Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores e nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, a sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei ele medita dia e noite. É como a árvore plantada à beira das águas correntes, dá fruto no tempo certo e as suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz prospera. Não é o caso do ímpio, são como a palha que o vento leva. Por isso, os ímpios não resistirão no julgamento e nem os pecadores na comunidade dos justos. Pois o Senhor aprova o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios leva à destruição. Nós vamos olhar primeiro para esse caminho de bênção, para esse traçado de bênção que Deus fala conosco através do Salmo 1. Quando nós olhamos para o início desse versículo, na versão Ara, ela diz: Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios. Bem-aventurado, de acordo com o contexto em que essa palavra estiver inserida, ela pode significar alguém que está debaixo da bênção de Deus, alguém que é feliz ou alguém que é realizado. E o versículo 1 diz para nós que bem-aventurado é o homem que não anda no conselho dos ímpios, ou feliz é aquele que não segue o conselho dos ímpios. Então a palavra traz para nós que se você quer andar em um caminho de bênção, se você quer andar em um caminho de felicidade, você não pode dar ouvidos aos conselhos dos ímpios. Ou seja, você não pode emprestar os seus ouvidos, dar a sua atenção para conselhos que vão te conduzir para fora da vontade de Deus. Conselhos que não estão baseados nos princípios da palavra. Esses são os conselhos que os ímpios dão. E muitas vezes esses conselhos vêm da boca de pessoas que estão muito próximas a nós. E talvez em algum momento os seus ouvidos deram atenção a conselhos que te conduziram para longe da vontade de Deus. E esse caminho que nos conduz para longe da vontade de Deus, vindo por meio desses conselhos, só nos causa dor, destruição, só nos leva a um caminho de frustração. Mas a palavra diz para nós que bem-aventurado, feliz e realizado é aquele que não dá ouvidos a esses conselhos. Ou seja, é aquele que vai tapar os seus ouvidos para que maus conselhos não cheguem até ele. A segunda coisa que esse versículo traz para nós é que bem-aventurado, ou feliz, ou realizado, é aquele que não imita a conduta dos pecadores, ou aquele que não se detém no caminho dos pecadores, segundo a versão Ara. Ser realizado, ser feliz, é não agir da mesma maneira que os pecadores.
é não agir da mesma maneira daqueles que vivem em rebelião contra Deus, daqueles que não obedecem os princípios da palavra, daqueles que sabem o que é errado e ainda assim continuam a praticá-lo. Se nós queremos caminhar em um caminho de bênção, se nós queremos ser esse homem bem-aventurado que o verso 1 do capítulo 1 de Salmos diz para nós, nós precisamos ser diferentes. Não podemos andar da mesma maneira que aqueles que não conhecem a Cristo. Não podemos imitar as mesmas atitudes daqueles que são desobedientes. Se eu e você queremos caminhar em um caminho de bênção, nós devemos imitar a Cristo. Assim como Paulo diz, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Bem-aventurado é o homem que não imita os pecadores. E talvez você possa pensar, mas todo mundo é pecador. E isso é um fato. A palavra afirma isso, que todos pecaram e separados estão da glória de Deus. Mas existe uma diferença entre aquele que vive em pecado e aquele que comete o pecado, aquele que cai em pecado. Porque quando a pessoa decide ter uma vida em pecado, ela está em iniquidade, ela está longe da vontade de Deus. Mas eu e você que temos Cristo Jesus, ainda que pecamos, a palavra diz que nós temos um advogado, que nós temos um Deus que nos justifica e nos perdoa dos nossos pecados. João diz que o sangue de Jesus é suficiente para limpar o homem de todo pecado. Então existe uma diferença entre uma escolha consciente de continuar pecando e a luta contra a nossa carne, a luta contra a nossa natureza caída, que vez ou outra vai pecar. Isso é uma escolha que nós temos. E o Senhor nos convida a não imitar a conduta daqueles que têm uma vida de pecado. A terceira coisa que esse versículo nos mostra é que o homem que é feliz, o homem que é realizado, o homem que é bem-aventurado, ele não se assenta na roda dos escarnecedores, ou ele nem se assenta na roda dos zombadores. Esse versículo está dizendo para nós que existem lugares onde a presença de Deus não é bem-vinda, lugares onde a presença de Deus é rejeitada, lugares onde as pessoas zombam de Deus. E o convite desse texto para nós é que eu e você, quanto cristãos, não nos assentemos nessas rodas, não estejamos nesses lugares onde a presença do Senhor é desprezada, onde não há nenhuma reverência ao Senhor, onde não consideram o Senhor nem a sua sabedoria, nem o seu conhecimento, nem os seus princípios. Lugares onde Deus é completamente rejeitado. Esse lugar não é para aquele que quer ser bem-aventurado. Então a bênção e a alegria, elas derivam de um comprometimento com o Senhor. Elas derivam de uma vida correta. Deriva de não seguir os maus conselhos, de não se assentar na roda dos escarnecedores, de não imitar a conduta dos pecadores. Se eu e você queremos ter uma vida de bênção, uma vida realizada, uma vida onde somos bem-aventurados, a diferença do nosso viver precisa estar clara aos olhos daqueles que estão nos olhando. E quando nós pensamos apenas nesse primeiro versículo, nós já tiramos tantas lições que nós podemos colocar em prática no nosso dia a dia, se nós queremos seguir por um caminho de bênção. A escolha é unicamente nossa, se queremos caminhar em um caminho de bênção ou um caminho de ruína. Mas além disso, eu e você precisamos também persistir na palavra do Senhor. Precisamos ser uma árvore frutífera, como vai nos dizer o versículo 2 e 3. Esse homem bem-aventurado que caminha nesse caminho de bênção, ele procura estar plantado nos princípios da palavra do Senhor. A sua satisfação, o seu prazer, a sua alegria está em meditar na lei do Senhor, no conhecimento do Senhor. E quando Davi escreve esse salmo, ele tinha conhecimento da lei, aquela que foi dada a Moisés lá no Monte Sinai, aquela que Deus revelou como instrução para o seu povo, direção. Tudo estava ali incluído na lei. Se as pessoas não sabiam como adorar a Deus, Deus as ensinou através das leis. Se as pessoas não sabiam muito bem como se relacionar com o seu próximo, o ensino estava
na lei. Tudo estava na lei. E a lei, ela é cheia de revelações divinas. Ela traz as instruções, como um pai amoroso que instrui os seus filhos, que quer conduzir os seus filhos por um caminho correto. A lei fez isso pelo povo de Deus. A revelação completa de Deus está em sua palavra. E se nós queremos aprender como nos relacionar com Deus e como nos relacionar com o próximo, nós precisamos buscar o caminho que está descrito nessa palavra. A meditação nesses ensinos é um processo que eu e você precisamos viver diariamente. Ler a palavra do Senhor, meditar, refletir no nosso interior como nós estamos agindo de acordo com essa palavra. Deuteronômio 6, versículo 7 vai dizer que nós precisamos falar da lei, falar dessa palavra o tempo todo, seja caminhando, seja assentado, seja dormindo, seja em casa ou fora de casa. Em todos os lugares nós precisamos estar falando, meditando e guardando no nosso coração essa palavra. Porque a palavra foi o meio que Deus escolheu para se comunicar com a humanidade. Foi o meio que Deus escolheu para revelar à humanidade qual era a sua vontade, os seus desígnios, aquilo que ele estava planejando para o mundo. A lei é a forma que Deus conduziu o seu povo em uma adoração perfeita, por meio dos sacrifícios, uma adoração que agradasse ao coração dele, e não uma adoração segundo o que o homem pensava, segundo os desejos do coração do homem. Ele veio se revelando aos poucos durante toda a palavra, até que ele se revela plenamente em Cristo Jesus. E como a palavra diz, antes nos falava pelos profetas, agora ele nos fala pelo seu próprio Filho. E em Cristo nós temos a plena revelação da palavra de Deus. Se eu e você queremos ser bem-aventurados, precisamos persistir nessa palavra, no conhecimento, na leitura, na meditação dessa palavra. E dessa maneira nós seremos frutíferos. A palavra diz que aquele que é bem-aventurado, ele é como uma árvore plantada junto a águas correntes. Ele dá fruto. E se eu e você queremos dar fruto, nós precisamos estar enxertados em Cristo, a videira verdadeira, assim como diz em João capítulo 15. E além de todo ensinamento, toda direção, toda clareza que o Senhor traz por meio da sua palavra para que o homem seja bem-aventurado, ele ainda traz diversas promessas. E uma das promessas que estão nesse texto é de que aquele que é justo, aquele que é bem-aventurado, ele será como essa árvore. Ele frutificará, as suas folhas não murchará, e tudo o que ele fizer será próspero. Somente aquele que tem a palavra como a sua fonte pode ser frutífero. Somente aquele que tem a palavra como a sua fonte de conhecimento e de sabedoria, ele pode ter folhas que não murcham. Ele pode ser vistoso, frutífero e permanente. As suas raízes estão firmadas. Ele não é inconstante, ele é forte e resiste a todo vento. Então, se eu e você queremos ser bem-aventurados, precisamos fixar as nossas raízes na palavra de Deus. E uma forma de avaliarmos isso é olhar para os resultados que temos produzido. Se nós estamos sendo frutíferos, como está sendo esse fruto? Frutos que glorificam a Deus? Frutos que engrandecem o nome do Senhor? Será que nós estamos produzindo frutos assim como a palavra diz? Em Gálatas capítulo 5, que fala a respeito do fruto do Espírito. Será que nós temos produzido amor, produzido paciência, produzido longanimidade, fidelidade, fé, mansidão, domínio próprio? Isso pode mostrar se as nossas raízes estão de fato fixadas a águas correntes, fixadas perto de um lugar onde flui essa água, ou se não está. Ou se nós estamos fracos, assim como o texto vai mostrar para nós logo em seguida. Dos versos 4 a 6, nós vamos ver o que é o contrário de um homem bem-aventurado. Ou seja, aquele que é ímpio. Ele vive uma vida ao contrário daquele que é bem-aventurado. O texto diz para nós que aquele que é ímpio é como uma palha.
e que o juízo de Deus virá, e que esse homem ímpio não vai resistir no dia desse juízo, nem na congregação dos justos, e que o caminho que essas pessoas ímpias estão seguindo é um caminho de ruína, um caminho que leva à destruição. Há um contraste gigantesco entre a vida do justo, daquele que é bem-aventurado, e da vida do ímpio. Enquanto o justo ele tem abundância de fruto porque ele está plantado junto a correntes de águas, o ímpio é como a palha, ele é vazio, ele não tem fruto nenhum. O justo ele está firme, ele está resistente, mas o ímpio é estável e qualquer vento é capaz de levá-lo embora. O justo está debaixo de uma direção, debaixo da orientação da palavra, mas o ímpio ele está desorientado, ele está confuso, ele está perdido, porque ele só ouve e segue conselhos de ímpios. A pergunta que precisamos fazer é: será que eu sou um bem-aventurado ou será que eu estou caminhando como ímpio, caminhando para um caminho de destruição? E como eu disse, a palha é instável, vazia e sem direção. No juízo de Deus será revelado o resultado para essas pessoas. Tudo o que encontrarão é um fim de destruição. O texto diz para nós que o ímpio irá perecer. Escolher viver de uma forma ímpia, escolher se rebelar contra Deus, escolher viver fora dos princípios e da vontade de Deus. Talvez algumas pessoas pensem até que viver dentro da vontade de Deus é uma prisão, mas essa escolha de viver fora da vontade de Deus só irá conduzir o homem para um caminho de perdição e, no fim, uma completa destruição, vivendo eternamente longe de Deus. E a escolha é para hoje, é enquanto estamos vivos. Será que queremos viver um caminho de destruição? Queremos viver a ruína? Ou será que queremos caminhar em bênção, sendo realizados em Deus, sendo bem-aventurados em Deus? O autor desse salmo primeiro, Davi, que foi um grande rei de Israel, o maior rei de Israel, ele foi um homem, assim como eu e você, pecador. Um homem que, por vezes, errou a direção, errou o caminho, fez escolhas que o levaram a pecar contra Deus. Mas ainda assim, Davi foi chamado o homem segundo o coração de Deus, porque a cada vez que ele pecava, a cada vez que ele imitou a conduta dos pecadores, ele foi repreendido por Deus por meio de profetas e ele veio a um pleno arrependimento. A cada vez que Davi caiu, ele foi confrontado e ele se arrependeu. Ele rasgou o seu coração diante de Deus. Ele reconheceu o quão pecador ele era e ele pediu a misericórdia de Deus e ele foi perdoado e ele foi purificado. E esse é o exemplo que eu e você, apesar de pecadores, podemos caminhar em um caminho de bênção, buscando sempre pela misericórdia, buscando sempre pela restauração que Deus tem para mim e para você. E isso nos ensina que eu e você podemos construir uma vida justa, uma vida reta, uma vida bem-aventurada, alicerçada na palavra de Deus. E o convite para o seu coração, através desse vídeo, é que você analise os seus resultados. Você analise a sua vida e veja o quanto você tem frutificado, ou se você tem sido uma palha vazia, levada pelo vento. O convite para você é para que você se torne um homem, uma mulher bem-aventurados no Senhor. E para isso, você precisa firmar a sua vida, as suas raízes na palavra de Deus, nos ensinos e nos princípios que Ele tem para nós. Por isso, lembre-se sempre, o justo floresce, mas o ímpio perece. Que Deus te abençoe.